Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início ao nosso treinamento falando um pouquinho como tudo isso começou com a chegada do vírus Covid-19. A saga da Covid se iniciou na data do dia 11 de março de 2020, com a Organização Mundial da Saúde, OMS, decretando pandemia. Com isso vieram algumas mudanças e medidas um tanto radicais, como por exemplo isolamento social. As pessoas não poderiam sair de casa, teriam que ficar em casa para evitar a proliferação do vírus. O trancamento de fronteiras, ninguém poderia atravessar de um país para o outro. A interrupção no uso de transportes devido à aglomeração que existe dentro de um ônibus, por exemplo, e o uso obrigatório de máscaras e álcool em gel. Tudo isso e mais algumas mudanças que nós sentimos no impacto do nosso dia a dia. As medidas preventivas foram um tanto significativas para gerar mudança na rotina diária, mas um dos aspectos que mais foram modificados foi a respeito da atividade no trabalho, gerando uma crise financeira na vida das pessoas. Com isso, o governo tomou algumas medidas para diminuir o impacto da crise financeira nas pessoas, com a aprovação pelo Congresso Nacional da implantação do auxílio emergencial no valor de R$ 600 e com a implantação da Lei nº 14020/2020, que fala sobre a redução de horas de trabalho e, consequentemente, na redução de salário e também sobre a suspensão do contrato de trabalho do servidor. Mesmo com as medidas tomadas pelo governo, ainda assim tivemos consequências no mundo do trabalho, como, por exemplo, algumas pessoas acabaram perdendo seus empregos, outras que mantiveram seu emprego acabaram se tornando informais, sem direitos trabalhistas. Houve também a implantação do trabalho remoto, que é o home office. Profissionais que eram informais e liberais, eles acabaram perdendo as suas rendas. Houve também o fechamento de empresas devido à baixa produção, até porque se as pessoas não estão recebendo, elas também não gastam, elas também não compram. Então, com isso, gerou uma grande crise financeira, tanto na vida das pessoas, quanto para os produtores e donos de empresas. Com o aumento de demissões, cresce também o contrato de trabalhos informais. Esses trabalhos informais são compostos normalmente por pessoas negras, periféricas e jovens, para vocês entenderem como é importante essa questão de raça, classe e gênero, principalmente para avaliar todos esses impactos causados no país e principalmente para a resolução dos problemas futuros. Um exemplo muito claro disso que eu estou falando para vocês se encontra nessa charge, onde o entregador de comida vai fazer a entrega e a pessoa que recebe fala: ué, mas você não vai participar da quarentena? Não dá para você fazer home office? Alguns trabalhos realmente não dão para fazer home office, mas parece cômico perguntar para ele se ele não vai fazer home office, como se ele tivesse alguma escolha, né? Então, é muito nítido isso na nossa rotina, no nosso dia a dia, principalmente para essas pessoas que trabalham informalmente. Existem alguns fatores que podem aumentar a ansiedade das pessoas que têm que trabalhar fora de casa. Um exemplo é a questão da dissonância cognitiva, que é quando a pessoa tem a necessidade de sair para trabalhar, mas tem medo de se contaminar do vírus ou até mesmo acabar contaminando algumas pessoas que são próximas. Mas também tem o caso da aglomeração, como por exemplo, andar de ônibus. Andar de ônibus é, querendo ou não, uma aglomeração. Tentaram parar, ter o fluxo do ônibus, que era algo que ajudou muito no início, mas depois tiveram que liberar o uso de ônibus, de transporte público. Então, a questão da aglomeração também acaba sendo inevitável, o uso de máscaras, o uso de álcool em gel. Algumas pessoas não têm a paciência de estar com a máscara, de ter que se acostumar com isso, de acabar tendo a dificuldade de cumprir as normas, de biossegurança, enfim, vários outros fatores. Mas esses são alguns dos principais que acabam aumentando a ansiedade dessas pessoas que têm que trabalhar fora. Existem dois fatores que podem aumentar a ansiedade nas pessoas que trabalham de home office.
Um deles refere-se à perda do convívio com colegas de trabalho. A gente vê isso também muito em relação à escola, né? Estar com um colega de escola para te motivar, para estar ali junto com você, às vezes para conversar também, ajuda a fluir as aulas, ajuda a fluir nas atividades do trabalho também, né? Então, é um dos fatores psicológicos, a questão da gestão de tempo, não saber coordenar, organizar a questão do tempo, às vezes trabalha mais, às vezes gera cansaço. A questão do uso massivo de tecnologias também tem gerado muito cansaço nas pessoas psicologicamente. E a questão da perda do sentido do trabalho, né? Porque agora as pessoas têm que lidar com casa e trabalho. Então, diferenciar esses dois um do outro também tem sido uma das coisas bem difíceis nesse período. Estima-se que as mulheres são as que estão sendo mais afetadas com toda essa mudança na rotina do home office, porque além de ter que lidar com o trabalho, as mulheres também têm que lidar com a casa, com família, com filhos, com crianças, enfim, e até mesmo quem tem idosos dentro de casa, né? Então, as mulheres são as que estão sendo mais afetadas nessa mudança de rotina. E o segundo fator é o fator estrutural, que diz respeito ao espaço físico. As casas atualmente tendem a ser menores, então acaba sendo difícil ter que dividir um espaço de trabalho, talvez com um cômodo da casa. A pessoa tem que trabalhar na sala, por exemplo, mas também tem que dividir a sala com algum filho ou algum parente que esteja estudando e assistindo aulas remotas. Então, a questão do espaço físico, de ter que dividir isso como cômodo e talvez um espaço de trabalho, tem sido algo bem complicado. A questão de estrutura, de equipamento, às vezes a pessoa não tem um computador, não tem rede Wi-Fi. Então, isso tem sido um dos fatores estruturais que tem intensificado, talvez, a ansiedade de pessoas que trabalham em home office. Vamos falar agora sobre a importância e sentido do trabalho. O trabalho tem um papel central na vida humana, um aspecto determinante na constituição do mundo interno de uma pessoa. O trabalho tem a função de dar sentido à sua existência e ao mundo que a cerca. O sentido que cada um atribui ao trabalho interage com diferentes fatores sociais e pessoais, sendo eles a função, a intenção, o objetivo, os desejos pessoais relacionados ao trabalho ou as razões pelas quais uma pessoa trabalha e os resultados pessoais buscados no trabalho. Consiste em uma das formas pela qual a humanidade constitui a sua personalidade. O trabalho é uma das maneiras em que transformamos a nossa realidade. Através dele, construímos uma imagem de nós mesmos. O trabalho provê a sobrevivência e a segurança material. Além disso, é fator de motivação e satisfação pessoal. Proporciona a possibilidade de prazer, da construção da identidade e da autossuficiência. As boas condições de trabalho permitem ao sujeito manter-se em equilíbrio, contribuindo para a manutenção da sua saúde, evitando assim a relação entre saúde mental e trabalho. O trabalho é fonte de satisfação e prazer para os sujeitos, mas pode ser também produtor de sofrimento e adoecimento psíquico. É fonte de estresse, satisfação, sofrimento ou prazer. Há uma frustração em relação às expectativas iniciais sobre o trabalho. Frequentemente, existe uma imagem do mundo do trabalho que promete felicidade, satisfação pessoal e material, mas a realidade pode ser diferente. Quando a pessoa ingressa no campo de trabalho, se depara na maioria das vezes com um cenário que não era imaginado e idealizado, trazendo assim a insatisfação pessoal e profissional do trabalhador, desencadeando desta maneira o sofrimento. O sofrimento do trabalhador pode surgir das relações no ambiente de trabalho, tanto com a própria organização, como também as chefias imediatas, superiores, colegas e membros da equipe e as relações externas, com os clientes, fornecedores, fiscais e etc. A relação do homem com o trabalho nunca foi fácil. O trabalho pode ser difícil e cansativo. Existem cobranças e uma rotina com determinadas regras e horários. Há o culto da produtividade, o ideal de perfeição profissional, a exigência do domínio de tecnologia, o status e o sucesso social como sinônimo de felicidade.
cobrança bastante intensa sobre o trabalhador e a sua produtividade no trabalho. É esperado quase um super-homem. Frequentemente, as empresas também buscam o aperfeiçoamento dos seus funcionários. Há uma sobrecarga nos requisitos que a empresa tem para os funcionários e nas demandas necessárias para realizar o seu trabalho. O sofrimento é visto como um tabu. Não há espaço para ele na rotina empresarial. Assim, a manifestação do sofrimento pode ser vista como ausência de motivação, fraqueza de caráter ou desequilíbrio emocional. E assim a responsabilidade é colocada sobre o indivíduo, mas devemos ressaltar que é consequência da organização de trabalho, que exige que o sujeito se mantenha aberto, sem medo das transformações, que corra risco com otimismo e, sobretudo, expresse a satisfação no trabalho, é responsável muitas vezes pelo sofrimento do indivíduo no ambiente de trabalho, bem como as condições limitantes que o ambiente de trabalho e organização oferecem e que não permitem o desempenho, a satisfação ou a efetivação do seu trabalho. Como falamos, o trabalho pode ser fonte tanto de prazer quanto de sofrimento. Agora iremos falar um pouco sobre os fatores que trazem sofrimento e os fatores que trazem prazer no ambiente de trabalho. No trabalho, construímos vínculos e amizades. Entretanto, o mercado atual de trabalho estimula uma alta competição entre os trabalhadores, o que pode prejudicar a relação entre os colaboradores, causando dificuldades nas relações interpessoais. O espaço do trabalho priva o indivíduo de sua individualidade. Sustentar a imagem do funcionário padrão de excelência, isto é, manter a visão do funcionário ideal, pode trazer sofrimento ao trabalhador, bem como temer não cumprir as metas, prazos e determinadas tarefas, ou seja, não atender às expectativas do seu empregador, bem como não corresponder às intensas exigências que causam uma sobrecarga sobre o indivíduo. Com a alta competitividade e o avanço das tecnologias, muitas vezes as pessoas abrem mão do seu tempo pessoal para cumprir as funções do trabalho. Com isso, sacrificam as outras áreas da sua vida para atender às demandas do trabalho. Há também um conflito entre os valores pessoais da organização. As pessoas levam para dentro da organização seus valores pessoais, desejos e objetivos. Às vezes, são incompatíveis com a dinâmica organizacional, causando conflitos prejudiciais tanto para a pessoa quanto para a empresa. Quanto às fontes de prazer, temos o reconhecimento, que é a valorização do investimento, dedicação e do esforço para o bom desempenho do trabalho, não só através de aumentos salariais e promoções, mas acolhimento e elogio dos colegas e chefes. A satisfação e a autorrealização. A satisfação pessoal está relacionada ao sentido atribuído ao trabalho executado e às suas conexões com desejos pessoais do indivíduo. Temos também a construção da sua identidade. Quando a organização possibilita o trabalhador atribuir um novo significado, transformar a realidade para realizar as tarefas do seu trabalho, utilizando de sua inteligência prática e sua criatividade para chegar aos objetivos definidos, dando espaço para a autonomia, o trabalho oferece ao indivíduo a possibilidade de auto-organização e de construir a sua identidade. A experiência de cooperação, solidariedade, de convivência e confiança. O trabalho é uma relação social e coletiva. A troca de experiências, habilidades, inteligências e saber fazer de cada trabalhador. A cooperação é parte fundamental na preservação da construção da saúde mental do trabalhador e é uma das bases essenciais para um bom ambiente de trabalho. Quando relacionado ao trabalho, a ideia de sofrimento lembra também sentidos que vão do medo, da perda do emprego, mudança para um novo cargo, para também a ansiedade e angústia diante das tarefas simples ou daquelas de alta complexidade, construindo assim uma mesclagem de emoções.
Dentro das organizações, procura-se contornar as dificuldades vividas através de algumas estratégias com as quais as pessoas se defendem com a intenção de manter a produtividade e mudar a realidade do trabalho, alcançando o prazer no seu trabalho. Assim, a pessoa investe sua inteligência, personalidade e cooperação coletivamente para manter a saúde. O sofrimento normal passa a ser patológico quando não há mais o equilíbrio entre o sofrimento e as defesas contra o sofrimento, quando não consegue produzir soluções favoráveis. Consequentemente, há um aumento de tensão, levando ao adoecimento. O sofrimento mental, a fadiga e a exaustão emocional mental muitas vezes são desacreditados e banalizados, razão pela qual o sofrimento muitas vezes só é percebido quando chega ao estágio de transtorno mental. Vale ressaltar que a depressão e a ansiedade são a segunda causa de adoecimento relacionado ao trabalho em nosso país. O estresse é um processo que busca regularizar a estabilidade, o equilíbrio das funções do organismo, diante das tensões entre o sujeito e o ambiente, tanto fisicamente, mentalmente e socialmente. No trabalho, o estresse pode ser compreendido como resultante das relações entre a organização do trabalho e o sujeito trabalhador. Burnout, ou síndrome de burnout, é uma doença exclusiva do trabalho. É o estresse em um nível de completa exaustão emocional e profundo sentimento de frustração. Olá pessoal, como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Bom, até aqui nós falamos bastante sobre ansiedade, trabalho, pandemia, mas afinal, o que é ansiedade? Ansiedade é uma resposta natural do nosso organismo a eventos estressores. É um sentimento de medo, de preocupação excessiva e de apreensão em relação ao futuro, como por exemplo, primeiro dia de aula, uma entrevista de emprego e outras situações que fazem parte do nosso cotidiano e que podem representar um perigo. O pensamento compulsório do trabalho para dentro de casa gerou diversas mudanças bruscas e significativas na nossa rotina, ou seja, do dia para a noite, os trabalhadores tiveram que adaptar as suas rotinas, a sua casa e as suas atividades para essa nova condição, sem que estivessem preparados. Por isso, é normal que você se sinta com dificuldades para se concentrar, inquietações, irritabilidade, insônia, preocupações excessivas e medo. Como já mencionado no começo do treinamento, a pandemia gerou diversas consequências para o nosso país e para a população brasileira. Então, muitas pessoas perderam o emprego, contratos de trabalho foram suspensos, o trabalho informal aumentou e houve a implantação forçada do trabalho remoto. Esse deslocamento compulsório do trabalho para dentro de casa gerou diversas mudanças bruscas e significativas na nossa rotina. Que a gente fale que essas medidas para conter os impactos da pandemia também geraram mudanças nos processos de trabalho e nas relações familiares, que agora convivem diariamente e concorrem entre si dentro do mesmo espaço. A nossa casa, essa fronteira entre trabalho e vida familiar passaram a ser inexistentes. Agora, as atividades laborais e as tarefas domésticas, como cuidar dos filhos, afazeres de casa, disputam entre si no mesmo ambiente. Todas essas mudanças impactam diariamente no nosso bem-estar, na aprendizagem, no nosso desempenho no trabalho, no estresse e na conciliação entre. Por isso, é importante estabelecer acordos familiares para garantir a boa convivência dentro de casa. Além disso, é importante determinar limites em relação ao seu trabalho. Então, respeitar as pausas, respeitar quando se sentir esgotado e parar para descansar e recuperar as suas energias. A ansiedade neste novo contexto pode gerar uma autocobrança do sujeito, intensificando e aumentando as horas trabalhadas e a percepção de que o trabalho não tem. E como lidar com tudo isso? Bom, é importante que você acolha e respeite os seus sentimentos ao invés de ignorá-los. Tá tudo bem se sentir angustiado, com medo e preocupado. Ninguém estava preparado para tudo isso. E se estiver muito custoso, busque ajuda.
É importante também respeitar o seu tempo, além disso, adotar hobbies e fazer atividades que lhe dão prazer e lhe fazem feliz podem ser ótimos nesse momento. São meios terapêuticos que podem ajudar muito.